Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar. Levante suas mãos, declare e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez. Só pra te adorar. Você, a sua esposa, os seus filhos, declare teu nome declare ao Senhor. e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Estamos nós. estamos nós Aqui, só para te adorar. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, domingo, dia do Senhor, dia em que a igreja do Senhor se reúne para cultuar, para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Não importa se nós estamos nesse momento, eu na minha casa, você na sua casa, o importante é que nesse momento nós estamos reunidos para cultuar o Senhor, para render graças, louvores ao nome do Senhor. Então, nesta noite eu quero te convidar, quero pedir aos irmãos que parem nesse momento, vamos ter um momento de comunhão, de adoração,
de louvor ao nosso Deus, um momento onde a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para esse tempo de adoração. Meus queridos irmãos da igreja Betel, ou aonde esse vídeo chegar, onde a palavra do Senhor chegar nesta noite, para que as pessoas que estão aí possam participar conosco e ouvir a palavra do Senhor, cantar louvores de adoração ao Senhor, ter um tempo de comunhão na presença do Senhor. Então eu te convido nesse momento a baixar sua cabeça, porque é um culto de adoração e louvor ao Senhor, então é um momento de nós pararmos para orar, convidarmos o Senhor a aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, esse culto. O culto não é nosso, o culto é do Senhor. Chegamos nesta noite para adorar o Senhor, para dizer: Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Muito obrigado que em meio a lutas, às incertezas, às dificuldades, os problemas que estamos passando, enfrentando, alguns mais, outros menos, alguns com mais dificuldades, outros com menos dificuldade, mas todos, de um modo geral, estamos passando por muitas lutas. Então queremos orar ao Senhor. Então nesta noite eu te convido a cultuar ao Senhor, te convido a orar, te convido a participar conosco desse momento especial na presença do Senhor. Então nós vamos iniciar com uma palavra de oração. Baixe a sua cabeça e ore ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos, Pai, por mais uma semana que passou, e por domingo, primeiro dia da semana, por mais uma semana que estamos iniciando. Muito obrigado porque o Senhor está conosco, muito obrigado porque podemos nos reunir mais uma vez para prestar esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Desde já queremos orar por aquelas famílias que nesta semana perderam o ente querido, perderam o pai, perderam o avô, perderam o esposo, perderam o filho, perderam a esposa. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, fortalece, anima, ó Deus, o coração dessas pessoas nesse momento tão difícil, onde essas pessoas, ó Deus, estão certamente sentindo a falta do seu ente querido. Senhor, tem misericórdia, fortalece e os ajude nesse momento de luta, de dificuldade, que todos, né, quer seja no Brasil, quer seja aqui em Manaus, no mundo, estão passando por um momento muito difícil, por um momento crítico das nossas vidas, mas confiamos no Senhor e a nossa esperança está no Senhor. Por isso nós oramos e te louvamos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vamos nesse momento ter um louvor. Nós estamos num culto, né? E o culto tem um momento de adoração, tem um momento de nós louvarmos ao Senhor, de nós expressarmos diante do Senhor, através do nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa oração, a nossa súplica. Então esse louvor que nós vamos cantar hoje à noite é um louvor que exatamente retrata isso, dizendo: Deus, sara esta nação. Senhor, sara as pessoas que estão enfermas nos hospitais. Senhor, sara o coração daqueles que estão abatidos, que estão deprimidos, que estão, por conta dessa situação, estão sofrendo. Senhor, sara estas pessoas, sara a tua igreja, Senhor, sara as famílias daqueles que servem o Senhor, das famílias da igreja evangélica wesleyana, não só Betel, mas todas as igrejas wesleyanas. Senhor, sara as famílias que estão enfermas, que estão enlutadas, quer seja por esse vírus, quer seja, ó Deus, por alguma outra enfermidade que porventura os meus irmãos estejam sofrendo. Então, queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor, cante ao Senhor, abra o seu coração nesse momento de adoração ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Deus, sara essa nação com o teu poder.
forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando do seu poder. Declaremos juntos: vem Deus, Deus, sai essa nação. Com quê? Com o teu poder, com o óleo da tua unção. Derrama, Senhor, o óleo da tua unção. Deus, sai essa nação, com o teu poder, com o óleo da tua unção. Mais uma vez, declare, só você. Deus, sai essa nação, com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sai essa nação, com o teu poder, com o óleo da tua unção. Aleluia, sai essa nação, sai a nossa casa, a nossa terra. Amém. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus presente, é Deus fiel, verdadeiro, e sabemos que o Senhor quer sarar esta nação, o Senhor quer sarar as nossas vidas, o Senhor quer fazer uma obra poderosa no meio da tua igreja, no meio do teu povo, no meio daqueles que permitem, que crê, que confiam no Senhor, que têm no Senhor a sua confiança, a sua esperança. Mas também, meus irmãos, queremos, a nossa irmã Jade tem um louvor especial ao nosso Deus. Queremos participar com a nossa irmã cantando ao Senhor. Não apenas fique ouvindo esse louvor, ela vai nos conduzir, mas faça desse louvor também o seu momento de adoração ao Senhor e acredite, a letra desse louvor é uma letra que fala aos nossos corações, daquilo que o Senhor pode fazer, do que parece impossível, do que parece não ter mais vida, parece não ter mais solução, mas o Senhor é fiel e o Senhor torna as coisas impossíveis possíveis. Então creiamos no Senhor e vamos ouvir o louvor que a nossa irmã vai nos conduzir
Deus abençoe a Jade, Deus abençoe a todos nós que vamos cantar ao Senhor. Cantemos, queridos amados, ao Senhor juntamente com a nossa irmã Jade. Para o ferido
Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, e nós vamos iniciar com o versículo 13. Lucas 24, 13. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Pode ser uma pergunta, pode ser apenas uma exclamação, né? Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: você é uma pessoa que tem esperança? Esperança no Senhor, esperança em mudanças, esperança de que em meio a essa situação que estamos vivendo, como nós temos ouvido algumas frases, né? Isto vai passar, isto vai passar. Esse momento que estamos passando é um momento difícil, mas isto vai passar. E devemos acreditar nisso. E devemos confiar no Senhor a respeito disso. Mas em meio a algumas situações difíceis que acontecem, as pessoas têm, normalmente, cada um tem uma forma de administrar, de poder assimilar esta situação. Alguns assumem ou assimilam essa situação de uma maneira que consegue superar a dificuldade e avançar. Outros não. Outros têm um comportamento, atitudes diferentes que acaba refletindo, né, na sua vida, na sua forma de agir, de se conduzir. Então eu quero pensar com meus amados irmãos nesta noite sobre esperança. Que nível da esperança ou em que nível você está na esperança, né? Como é que você está administrando e conduzindo a respeito disso? Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós estamos em Lucas capítulo 24, o versículo 13 e até o versículo 35. Eu não vou ler todo o texto, que é um texto um pouco longo, mas é um texto conhecido da igreja. Você que lê, que estuda a palavra do Senhor, certamente já leu ou conhece esse texto da palavra. Lembra que Jesus foi crucificado, depois Jesus foi sepultado, e aí aquilo que Jesus já havia, né, durante o seu ministério, durante o tempo que ele esteve com os apóstolos, com os seus discípulos, Jesus falava que era necessário que ele morresse, mas ressuscitasse ao terceiro dia. Os apóstolos tiveram muitas dificuldades, junto com os discípulos, de compreender o que exatamente Jesus estava querendo dizer quando ele anunciava acerca disso. E aí, quando Jesus foi morto e foi sepultado, né, depois da sua crucificação e foi sepultado, a Bíblia diz que os apóstolos sofreram o baque, eles sentiram que a coisa ficou difícil para eles, porque aquele momento era um momento crítico na vida deles. Olha, imagine o seguinte: eles ficaram mais ou menos 3 anos e meio acompanhando Jesus, ali ao lado de Jesus, ouvindo os ensinamentos, vendo os milagres, vendo Jesus fazendo muitos sinais, muitos prodígios, e estes homens estavam sempre maravilhados com as coisas que Jesus fazia e realizava. E eles, olhando aquelas coisas, olhando aqueles acontecimentos, olhando os milagres, eles sempre ficavam admirados. Mas é um mestre, Jesus realiza todas essas coisas. Chegou o momento, né, na travessia do mar, quando Jesus caminha sobre as águas. Os irmãos devem recordar que os apóstolos falaram entre si, dizendo: quem é este que até o vento e o mar obedece? Então eles ficavam sempre admirados, surpresos com as coisas que Jesus realizava. E aí, meus amados irmãos, Jesus é morto, Jesus é sepultado, eles voltam para o local onde eles costumavam se reunir, se trancam, ficam lá trancados e ficam assustados, apavorados com aqueles acontecimentos. E aí diz a palavra do Senhor, no versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios.
de Jerusalém para a cidade de Emaús era mais ou menos uns 12 quilômetros de distância de Jerusalém até Emaús. Não era tão distante para os nossos dias, mas para os dias de Jesus, para os dias desses discípulos, era uma boa caminhada para chegar até na cidade de Emaús. E enquanto eles estavam indo, a palavra diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se acercou, se aproximou dos dois discípulos e Jesus os acompanhou. Versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Versículo 17: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Muito bem, vamos parar nesse momento aqui da palavra. Depois nós vamos ler mais alguns versículos desse texto, como eu vos disse, é um texto um pouco longo. Então deixa eu pensar um pouco com os irmãos a respeito da esperança, né? Como está a sua esperança? Em que nível está a sua esperança? Porque, irmãos, nós vivemos dias, né, muito difíceis. E podemos até dizer o seguinte: manter um nível de esperança está muito difícil nos nossos dias, um nível alto de esperança. É o seguinte: olha, se eu tivesse aqui uma escala para medir a minha esperança estava num topo lá em cima. Os dias em que estamos vivendo são dias realmente difíceis. A violência tem crescido de forma assustadora. A corrupção no país, ela é alarmante, vai em todos os setores da sociedade. Nesses dias, por conta do corona, há necessidade de comprar muitos equipamentos, né, os EPIs, os respiradores artificiais e tudo mais. O que a gente tem visto nas notícias a respeito daqueles aproveitadores que nesse momento eles tentam de todas as formas tirar proveito da situação, enganando o governo, enganando as prefeituras, enganando os estados, conseguindo milhões. E eles prometem entregar os respiradores e não entregam. E no meu entendimento, até um absurdo os governantes, a prefeitura, pagar por um equipamento, às vezes dão somas, né, absurdas, e aí não recebe os equipamentos. Então a polícia já está investigando, e há quem diga que depois que essa situação melhorar e passar, o que vai haver de investigação, de pessoas presas, talvez presídios, né, não serão suficientes o que se tem hoje para poder ter todas essas pessoas que de alguma maneira estão tentando tirar proveito. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? A situação é muito difícil, a situação é extremamente crítica. A coisa está tão complicada, né? Não só pela questão da corrupção, não só pela questão da violência, não só pela questão da injustiça, da fome, das guerras e de outras questões, né, a nível global ou a nível, né, de Brasil ou de estado, né, do Amazonas ou Manaus, não importa o nível. O que nós temos visto é que a situação está muito difícil. E tem pessoas, irmãos, que estão numa tristeza, num abatimento, numa desesperança completa. Então, se nós olharmos o que é esperança, né? Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Isto é o que se pode chamar de esperança. Significa, irmãos, ter confiança, ter expectativa ou perspectiva de algo que vai acontecer, de uma mudança, de uma virada,
numa situação tão difícil, tão crítica, quando se tem uma virada, eu tenho uma esperança de que vai haver uma mudança. Eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Eu tenho esperança de que essa situação tão difícil que nós estamos vivendo hoje, isso vai passar. Eu tenho essa esperança. É a fé em conseguir o que se espera, o que se deseja. E o objeto da esperança de alguém, isso está relacionado aos seus próprios desejos. Aliás, Provérbios 13, 12 fala a respeito disso. O evangelista João, ele escreve, ele diz o seguinte, que Jesus deve ser o motivo da nossa esperança. No caos, no momento de muita dificuldade que se vive ou que se está atravessando. Jesus é o motivo da nossa esperança. E eu estava pensando um pouco sobre essa questão da esperança, né? Por exemplo, tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. De fato, a esperança não morre. E eu estava, aqueles que gostam de futebol, né, que costumam assistir futebol, existe um termo, existe no meio, né, um termo futebolístico que diz o seguinte: enquanto o juiz não apita, ou não apitar, né, ainda tem esperança de que as coisas podem reverter. Às vezes o time está perdendo, precisa de um empate, ou precisa virar o jogo, já está chegando na prorrogação, e ainda aqueles que torcem pelo time ainda têm esperança que o time vai conseguir empatar ou virar o jogo. Ainda há esperança. Então a expressão é: enquanto o juiz não apitar o término do jogo, ainda há esperança. Não faz muito tempo, um jogo de futebol do Real Madrid com o Atlético de Barcelona, o Real Madrid estava perdendo. Então, na prorrogação, isso era na Champions League, onde o Real Madrid, na prorrogação, virou o jogo e foi campeão da Champions. Então, irmãos, essa é a ideia, essa é exatamente a expressão de ter esperança, de não desistir, mas de seguir em frente, de confiar no Senhor, saber que o Senhor é a nossa esperança, né? O Senhor Jesus é a nossa esperança. Deixa pensar um momento aqui com os irmãos. Eu vou examinar alguns textos bíblicos, mas olha, querido, a falta de esperança é muito prejudicial e precisa ser totalmente vencida. Aqueles que dizem assim: olha, eu perdi a esperança, não tenho mais esperança, acho que isso não vai mudar, acho que essa situação não vai reverter, eu acho que a situação que se está vivendo, a minha situação, a situação em que eu estou metido, me envolvi, não tem como mudar. Nós vamos examinar o texto da palavra aqui, que o texto mostra, né, alguns resultados que foram perigosos para aquelas pessoas que lá estavam, por falta de esperança, por falta de confiar, por falta de não desistir. Então a palavra do Senhor nesta noite, nesse texto, nos leva a pensar e examinar esses dois homens que estavam caminhando para a aldeia de Emaús, e Jesus os acompanha, e Jesus começa um diálogo com esses homens, começa a conversar com esses homens, e esses homens, durante o diálogo, eles vão expressando exatamente a confiança, como estava o nível de confiança deles, qual era a situação deles. Então, enquanto nós estamos meditando na palavra do Senhor, avalie a sua situação, faça uma reflexão sobre a sua condição, como é que você está. Se é necessário, nesta noite, né, ao examinar a palavra do Senhor, dizer: Senhor Jesus, me perdoa, eu perdi a esperança, mas me ajuda a recuperar, me ajuda a voltar a ter esperança, voltar a confiar no Senhor. Olhe na sua Bíblia, o versículo 13 e 14, volte a olhar. Por quê? Porque a falta de esperança nos leva a sair do centro da vontade de Deus. É interessante
essa palavra porque olha o que diz o versículo 13. Quando nós começamos a ler a palavra no versículo 13, olha como diz o texto. Naqueles dias, 2 deles estavam de caminho para a aldeia de Emaús. Naquele mesmo dia. Que dia era esse? O dia da ressurreição de Jesus. No mesmo dia. Se você ler os versos anteriores do capítulo 24, você vai ver que as mulheres foram no sepulcro. Chegando lá, o corpo de Jesus não estava mais lá. Jesus já tinha ressuscitado, como havia prometido que o faria. E estes homens, eles deveriam continuar em Jerusalém. Por que eles estavam indo para Emaús? Olhando para esse texto, podemos entender que eles estavam saindo do centro da vontade de Deus. Onde era o centro da vontade de Deus? Jerusalém. Que eles permanecessem lá em Jerusalém, que eles não saíssem de lá. Então, os discípulos estavam saindo de Jerusalém, voltando para Emaús. Provavelmente eles habitavam em Emaús, foram para Jerusalém por causa de Jesus, por causa da mensagem, por causa dos sinais, por causa dos milagres, por causa da promessa. Eles criaram uma expectativa, eles tinham a esperança, e eles foram para Jerusalém para continuar ali do lado de Jesus, ouvindo a palavra, a mensagem do Senhor. Mas o Messias, Jesus Cristo, foi morto e foi sepultado. Estes homens entraram em crise. E agora? Estavam perdendo a esperança ou já tinham perdido completamente a esperança? Não continuaram em Jerusalém. Por que não ficaram mais um pouco? Mas esses homens estavam voltando para suas atividades, para suas rotinas, para o seu dia a dia, para os seus trabalhos. Lembra que os discípulos, alguns deles voltaram para suas atividades, não continuaram. Não voltaram todos os discípulos, ou todos os apóstolos, para o mesmo lugar. Lembra quando Jesus esteve lá, depois da ressurreição? Tomé não estava lá. Tomé era um deles, era daqueles que não estava reunido junto com os outros apóstolos. Meus queridos irmãos, a falta de esperança nos leva a desistir das nossas metas, dos nossos sonhos, daquilo que nós desejamos, a falta de esperança. E olha, eu vou desistir, não tenho mais ânimo, não tenho mais vigor, não tenho mais força. Estes homens tinham sonhado, com Jesus sobre a vinda do reino, tinham sonhado de estar ali com o lado do Senhor, saíram de Emaús, foram para Jerusalém para viver ali próximo do Senhor, de poder estar ali ao lado do Senhor, ouvindo as mensagens, aprendendo, podemos usar a expressão, se alimentando daquela palavra. Mas depois da morte de Jesus, esses homens desanimaram. E olha o texto que nós lemos, daqui a pouco nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16, como estes homens estavam se sentindo, Muitas pessoas, por terem perdido a esperança, estas pessoas desistem de tudo. Algumas, irmãos, deixam faculdades, algumas desistem de lutar pelo filho, de lutar por uma filha, de lutar até pelo esposo, de orar pelo esposo, porque algumas pensam assim: eu não tenho mais esperança que o fulano mude, eu não tenho mais esperança que esse homem largue da bebida, ou deixe o cigarro, ou deixe as drogas, eu não tenho mais esperança que o fulano vá mudar da sua situação, do seu comportamento, e eu não tenho mais esperança, então eu atiro a toalha, eu vou desistir desta pessoa, desta situação, ou de correr atrás dos meus sonhos, correr atrás dos meus ideais, daquilo que eu estou desejando, almejando. Perdi a esperança, perdi a vontade. E essas pessoas querem desistir e querem voltar para a sua vida, para o seu mundo, para as coisas que essas pessoas faziam anteriormente. O versículo
15 ao versículo 16, olha, a palavra diz que quando eles estavam conversando, né, ao lado de Jesus, eles não reconheceram que era Jesus. Cristo estava ali do lado deles, mas a falta de esperança os impediu de reconhecer que Jesus estava ali do lado deles. A falta de esperança fez com que eles ficassem, de certa forma, cegos espiritualmente. Eles não conseguiam mais sentir, ver, perceber, reconhecer que Jesus estava ali do lado deles. Jesus havia morrido, mas havia ressuscitado, e agora o Senhor estava ali junto com os seus discípulos. Cristo estava caminhando ao lado deles, mas esses homens não conseguiam perceber. O versículo 17 diz que Jesus pergunta para esses homens: o que está preocupando vocês? Qual é a preocupação que vocês têm? E que vocês estão conversando? O que vocês estão tratando à medida que vocês estão caminhando? E o texto diz que eles pararam tristes, entristecidos, desanimados, sem força. Se olhasse para a expressão daqueles homens, havia tristeza, abatimento, melancolia, havia talvez na expressão, na face, ou na fala, no tom de voz daqueles homens, havia um sentimento de derrota, de fracasso, de não terem conseguido aquilo que os motivou a sair da sua cidade e ir até Jerusalém. A tristeza, o abatimento era grande no coração e na face, na expressão daqueles homens. Jesus viu como aqueles homens se encontravam. Meus irmãos, nesta caminhada, quantos de nós estamos desanimados, abatidos, frustrados, sem ânimos, sem esperança? A vida parece que já não faz muito sentido. Esse momento tão difícil que estamos atravessando, por isso eu queria compartilhar essa palavra com vocês, falando sobre a questão da esperança, de não desistir, de não desanimar, meus queridos irmãos. Esses discípulos do Senhor, havia tristeza, havia desânimo no coração desses homens. Muitos dos irmãos estão abatidos por conta de tudo aquilo que se está vivendo, passando. Alguns foram demitidos, alguns que trabalhavam, né, eram prestadores de serviço, ninguém está contratando o seu serviço. Aquele que era pedreiro, que era carpinteiro, aquele que ou aquela que trabalhava com faxina, né, aquela que era diarista, aquela que fazia alguns trabalhos na casa das pessoas e tal. Nesse momento as pessoas não estão chamando, não estão contratando. As pessoas perderam sua fonte de rendas, perderam sua fonte de ingresso. Agora essas pessoas estão tendo dificuldade de se alimentar, de poder ter o necessário para continuar sobrevivendo. Alguns, por conta de não poder mais visitar familiares, de não poder sair da sua casa, começa a sentir tristeza. E algumas dessas pessoas, por causa dessa rotina que se está vivendo nesse momento, alguns estão se deprimindo, outros já estão deprimidos. Há um abatimento nessas pessoas, há uma grande tristeza. Meus queridos irmãos, o momento é um momento difícil, mas, você lembra o que Jesus, no capítulo 28 de Mateus, versículo 20, lá no finalzinho do versículo, o Senhor nos dá uma promessa. O Senhor diz: eis que estarei com vocês, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, se refugie no Senhor, busque o Senhor. Você já ouviu aquela ilustração das pegadas na areia, né, da praia?
quando, e talvez muitos nesse momento, né, as pegadas que aparecem na praia não são as suas, porque você, na visão, a pessoa questiona com o Senhor, porque no momento que ela estava caminhando no seu sonho, ela via que havia uma pegadas do lado dela, que o Senhor estava com ela. Mas chegou um momento que ela só via as pegadas, só uma das pegadas, não havia mais duas pegadas. E ela questiona, dizendo: mas Senhor, teve um momento que eu me entristeci, que eu fiquei abatido e precisando do Senhor, o Senhor me abandonou e eu estava sozinho caminhando na praia. E o Senhor disse: não, filha, nesse exato momento, as pegadas que você viu não eram as suas, eram as minhas pegadas. Foi naquele momento que eu coloquei você nos meus braços e te carreguei quando tu não tinhas mais forças de caminhar. E, meus irmãos, é uma ilustração, mas quantas vezes nós estamos sentindo o Senhor nos levando em seus braços, porque não temos mais ânimos, estamos esmorecidos, sentimos um abatimento tão grande, uma tristeza, uma melancolia, que não temos mais forças para seguir em frente. A falta de esperança nos impede de perceber que Jesus está caminhando do nosso lado, que nós não fomos abandonados, que nós não estamos só. E aliás, meus queridos irmãos, olha, a igreja tem orado por você, a igreja tem intercedido diante de Deus por você. Todos que fazem parte da igreja Betel estão na nossa lista de oração, estamos orando por você. Talvez você não perceba, não sinta ou não saiba, mas há pessoas que estão na madrugada orando por você. Há pessoas que estão, meus irmãos, meia-noite a 1 da manhã, de 1 às 2 da manhã, de 2 às 3, de 3 às 4, de 4 às 5, de 5 às 6 e de 6 às 7, de 7 às 8 e assim por diante. Meu horário é de 7 às 8. Eu e a irmã Luciana. Eu oro na minha casa, eu acredito que a Luciana ou na casa dela ou no momento que ela está já no trabalho. É o nosso horário, o nosso compromisso de orar por você. Então você não está só, Jesus está contigo. O Senhor Jesus está com você. E a igreja também está te apoiando em oração, porque somos corpo de Cristo e devemos ajudar e apoiar uns aos outros. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, a falta de esperança produz preocupação e tristeza. É verdade. Aí nós lemos no versículo 17. O que é preocupação? Preocupação, ou seja, é como você usar a palavra prejuízo, é um juízo antecipado, ou seja, você se preocupa antecipadamente. Há um versículo na palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Meus queridos irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra nos exorta e nos leva a colocar as nossas preocupações, as nossas tristezas diante do trono do Senhor e confiar nele, de estar esperando no Senhor. A tristeza, meus irmãos, algumas pessoas que às vezes até o nível de tristeza ela vai se aprofundando, né, ao ponto de levar a pessoa a uma condição, um estado, né, até de doença, de depressão. Não sei se os irmãos recordam, lá em Samuel, 1 Samuel, falando de Ana, a Bíblia diz que a Ana tinha uma tristeza de alma. Havia uma tristeza tão profunda no coração de Ana, porque ela não podia conceber ser mãe, que ela estava vivendo uma situação muito difícil. E alguns estão quase nessa condição, sentem uma tristeza de alma. Mas
A palavra do Senhor, meus queridos, sempre vem com uma palavra de ânimo e nos exorta a não permanecer ou ficar nessa condição, mas avançar. Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A palavra do Senhor nos exorta a sentir alegria no Senhor. Por que o apóstolo Paulo exorta os filipenses a esta situação, ou esta condição? Alegrai-vos sempre no Senhor, porque ele diz que o Senhor é a nossa alegria. Ainda que passemos por vales de sombra da morte, o Senhor está conosco. Ainda que a situação seja complicada, difícil, o Senhor não nos abandona, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Por isso a palavra, Paulo nos diz que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. E ainda há um outro versículo, Neemias, capítulo 8, versículo 10, o texto diz: não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Meus irmãos, o texto lá, se você depois pode examinar, quando Esdras faz a leitura da lei, o povo começou a chorar, o povo começou a sentir uma tristeza profunda por causa dos seus pecados, das suas transgressões. E aí Neemias chama todo o povo e diz assim: olha Israel, hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria. E ele orienta e exorta o povo a pegar carne gorda e bebida, para que eles pudessem se alegrar, que eles pudessem celebrar, que eles pudessem continuar confiando no Senhor. Por isso, na última parte do versículo 8, ele diz: não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Confia no Senhor, sinta no Senhor, que o Senhor é a vossa força, e sinta a alegria que vem do Senhor para fortalecer as nossas vidas. Ainda estáis entristecido, estáis abatido? Está faltando esperança no seu coração? Está faltando esperança na sua alma? Ou você está profundamente entristecido pela situação, por tudo que está acontecendo, e aí essas lutas, essas dificuldades está batendo profundamente a sua vida? Meus queridos irmãos, os discípulos que estavam saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, aqueles discípulos, o texto do versículo 17 diz que havia muita tristeza, abatimento nesses homens. E também, meus irmãos, a falta de esperança, ela produz incredulidade. Olha na sua Bíblia aí, versículo 18 ao versículo 26, produz incredulidade. Muitas pessoas se tornam incrédulas porque estas pessoas, pela condição que estão vivendo, né, elas acabam perdendo a fé, perdendo a confiança. Elas deixam de acreditar no Senhor, deixam de acreditar nas promessas do Senhor. E a incredulidade, irmãos, compromete a esperança que devemos ter no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. O versículo 21 fala exatamente sobre isso. Olha o versículo 19, diz a palavra que, e eles lhes perguntaram quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno. Eles começam durante a caminhada conversando com Jesus e perguntam a Jesus: olha, tu és o único que não sabe o que está acontecendo. Olha, Jesus morreu, foi crucificado, e eles estão falando aqui no versículo 19, fala a respeito disso. Ele diz assim: olha, ele era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus era poderoso em palavra e em obras. E estes homens, quando eles, vendo todos os milagres, todas as coisas que Jesus realizavam, vejam o versículo 21, irmãos. Olha o que diz o texto 21, como estes homens perderam a esperança. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel.
nós esperávamos, nós tínhamos a confiança, nós tínhamos a fé que Jesus iria nos libertar da opressão dos romanos, que ele viria, como eles usam a expressão aqui, né, nos redimir, o redimir a Israel. Olha, irmãos, vamos pensar outra vez aqui. Tanto os apóstolos como os discípulos, em muitos momentos, as coisas que esses homens viram. Olha, em um determinado momento, os evangelhos falam sobre isso, Mateus, Lucas fala sobre a pesca maravilhosa. Esses homens passaram, os apóstolos, ou pelo menos 4 deles, passaram toda a noite no mar pescando, volta no final, no início do dia, e não haviam pego nada. Jesus entra no barco, manda que ele se afaste, depois de pregar e ensinar a multidão que estava na praia, Jesus manda que Pedro jogasse a rede. Pega uma quantidade tão grande de peixe que não foi possível colocar todos os peixes dentro de um barco, tiveram que chamar outro barco para colocar todos os peixes que haviam pego. É interessante que o Evangelho de João, capítulo 21, fala que depois da ressurreição de Jesus e que os apóstolos lá estavam, 7 deles foram pescar. Pedro diz assim: olha, eu vou pescar. E outros disseram: olha, Pedro, nós vamos contigo. E eles foram pescar. E a palavra nos diz que eles passaram toda a noite pescando. Olha, esses homens eram profissionais. Eles conheciam muito bem aquilo que eles faziam. E a palavra diz que quando eles voltam, já ainda de madrugada, Jesus está na praia. E estes homens não reconhecem Jesus. Jesus perguntou deles: pegaram alguma coisa? Não, Senhor, passamos toda a noite e nada pegamos. Jesus disse para eles: olha, lança as redes à tua direita, à direita do barco. E eles lançaram as redes e pegaram uma quantidade enorme de peixe. João até diz o número, se eu não estou enganado, 120 peixes, grandes. Quando João, que eles pegam, puxam as redes, que vem aquela quantidade de peixe, João diz para Pedro: Pedro é o mestre. Pedro, pelo que parece, estava só de calção, ou tinha tirado a roupa, talvez para não molhar, veste a roupa, depois ele pula no mar e chega até na praia. E aí os outros vêm com outro barco e puxam as redes. Jesus disse assim: olha, traga o peixe que vocês pegaram. E Jesus já tinha feito um fogo, já estava assando lá um peixe, e eles trouxeram mais peixe lá. Então, meus irmãos, Jesus fez muitos milagres. Jesus andou sobre as águas, Jesus curou dezenas, centenas de pessoas, multiplicou os pães e os peixes, alimentou uma grande multidão. Por 2 vezes Jesus fez esse milagre. Então, meus amados irmãos, esses homens estavam acostumados de ver os sinais, prodígios, milagres que Jesus realizou. E estes homens, depois da morte de Jesus, eles estavam desanimados. Por isso, no versículo 21, eles haviam perdido a esperança, a incredulidade deles fez com que eles nem reconhecessem Jesus. Completamente eles estavam cegos. E a esperança, a falta de esperança produziu incredulidade na vida desses homens. Meus queridos irmãos, é triste ver a condição que podemos chegar. Como aqueles homens que estavam ali caminhando com o Senhor, talvez você que já está há anos caminhando ao lado do Senhor, diante de uma crise, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, a sua fé vai desaparecendo, diminuindo, e você já não mais acredita no Senhor. E eu quero perguntar para você nesta noite: como está a tua fé? Ainda há esperança em teu coração ou você perdeu a esperança? Você não tem mais esperança. A sua esperança ela foi diminuindo, né? Foi diminuindo, ou
por incredulidade, você perdeu a esperança. Talvez você vai dizer, o pastor está juntando esperança e fé, não tem mais fé, não tem mais esperança, e você está numa situação, talvez como esses discípulos, né, de voltar, como os discípulos estavam voltando para Emaús, para suas atividades, para suas vidas. Talvez você está pensando de voltar para a sua velha vida, para as coisas que você fazia antes. Deixar de ir à igreja, deixar de congregar, deixar de servir o Senhor, deixar de estar na presença do Senhor. Você vai sair da presença do Senhor e voltar para o mundo ou para a vida que você tinha anteriormente. Meus queridos irmãos, nós temos aqui é uma palavra maravilhosa. Veja que Jesus havia ressuscitado. Então, na ressurreição de Jesus, trouxe um grande alento na vida daqueles homens, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, na vida daquelas mulheres. Na vida, já havia um grupo de pessoas que haviam acreditado em Jesus, que estava seguindo o Senhor. Lembra que quando Jesus foi assunto ao céu, na assunção de Jesus havia 120 pessoas. O apóstolo Paulo diz que já havia mais de 500, Jesus apareceu a 500, já havia uma grande multidão que estava servindo o Senhor. Muito mais do que o número de pessoas que congrega ali na igreja. Então, meus amados irmãos, a ressurreição de Jesus trouxe essa esperança na vida dessas pessoas. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é a ênfase da esperança. A falta de esperança, ela pode ser vencida. Como pode ser vencida? Aqui, está na palavra do Senhor. Leia o versículo 27. Através do contato genuíno da palavra do Senhor, porque o versículo 27 diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus foi ensinando, voltando a ensinar aqueles homens a respeito da escritura. Está na palavra, meu irmão. Está na palavra, minha irmã. Busca a palavra do Senhor. Volte a ter comunhão com o Senhor. O Senhor quer fortalecer a tua fé. O Senhor quer dar esperança. Você voltar a ter esperança no Senhor. Não desistir. Não deixar de continuar confiando no Senhor e esperando no Senhor. Os versículos posterior, versículo 33, 35, vai exatamente falando de poder vencer aqueles que já perderam a esperança, né? Podemos chamar de desesperança. Aqueles que estão nessa condição, o Senhor vai animando essas pessoas a voltar a ter confiança no Senhor. Então eu quero te perguntar nesta noite, Emaús, quem estava voltando, aqueles homens que estavam voltando, era o local onde eles já haviam perdido a esperança. Era o que se pode chamar o local de fuga, onde eles estavam fugindo de estar ali em Jerusalém, de continuar ali, estavam voltando para a sua atividade. Ou você quer voltar a confiar no Senhor, voltar a estar no centro da vontade do Senhor, a buscar a vontade do Senhor para a sua vida? Meu querido irmão, minha querida irmã, não perca a esperança, não desista. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor Jesus nos disse estas palavras. Aliás, lembra que o apóstolo Paulo escreve em Coríntios? Ele diz no final, ele fala da fé, do amor e da esperança. Esta não confunde. Ele fala de fé, fala de amor e fala de esperança. Então, meus queridos irmãos, busque o Senhor. Olha, quando esses homens abriram os olhos, Jesus não estava mais lá com eles. Jesus volta para Jerusalém. E aí um olha para o outro e diz assim, mas olha, quando nós estávamos caminhando, não ardiam os nossos corações? Não era o Senhor, não era o Salvador? Jesus vem para nos dar esperança. Creia nisto.
Jesus é a nossa esperança. Busque o Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração. Creia no Senhor. Não vire as costas para o Senhor. Não vire as costas para a vontade do Senhor. Busque na palavra. Ore ao Senhor com seus irmãos de fé. Se não podemos estar juntos ali, congregando, mas nós estamos compartilhando juntos na oração, no jejuar, comunicando um com o outro e fortalecendo a fé um do outro. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor nesta noite te abençoe e que você possa ter esperança naquele que prometeu estar conosco todos os dias e disse: olha, não vou vos deixar, não vos deixarei. Se teu pai e a tua mãe te abandonar, eu, o Senhor, não te deixarei. Aleluia. Então, o Senhor Jesus é a minha, é a sua esperança. Baixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. E ore ao Senhor dizendo: Senhor Jesus, eu estou como aqueles discípulos. Talvez você vai dizer, a sua oração vai ser assim: Senhor, eu estou como aqueles discípulos, que eu estou saindo de Jerusalém, saindo da vontade do Senhor, do centro da vontade do Senhor, de confiar no Senhor, de continuar ali me alimentando da palavra, tendo a certeza que o Espírito do Senhor está comigo, e eu estou voltando para a minha rotina, para a velha vida. Ou você vai dizer assim: Senhor, eu vou continuar aqui, com lutas, com dificuldade, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai estar me ajudando. E eu quero terminar esta palavra mais uma vez com Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, é o nosso pastor, nada nos faltará. Ainda que andemos por vale de sombras da morte, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Jesus, tu é a nossa esperança. Graças te dou, Senhor, porque no meio das lutas, das crises, da dificuldade, como a que nós estamos passando, o Senhor é a nossa esperança. E nós não devemos desistir, mas devemos continuar confiando no Senhor. Meus amados irmãos, ore ao Senhor nesse momento, e se você está como aqueles discípulos, voltando pouco a pouco para a sua velha vida, para a rotina da sua vida, ore ao Senhor e volte ao Senhor, como aqueles homens fizeram. Depois que Jesus sai, eles voltam naquela mesma noite para Jerusalém, para o centro da vontade do Senhor. Volte para o Senhor. Volte para a vontade do Senhor, não fique onde você está. O Senhor Jesus Cristo quer te abençoar. O Senhor Jesus Cristo quer estar contigo todos os dias conforme Ele prometeu. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos, neste momento, meus irmãos, mais uma vez cantar um louvor ao nosso Deus. Há um rio que corre do trono de Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. Aleluia! Cante ao Senhor, se alegre na presença do Senhor, porque Ele é a nossa esperança e devemos seguir confiando no Senhor. Vamos louvar ao Senhor. A morada do Todo-Poderoso, há um rio que corre
cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Você em casa, diga: que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Aleluia, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Este é o rio que corre do trono de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a água viva, né? Como ele falou para a mulher lá da Samaritana: a água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Aleluia. Então Jesus é esta fonte, né, que transborda nas nossas vidas, né, na minha vida, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós estamos nos aproximando, encerrando mais um culto, né, de adoração e louvor ao nosso Deus. Que Deus tem, minha expectativa, minha oração, que o Senhor tenha abençoado você hoje à noite, através da palavra, dos louvores, de todo esse tempo de comunhão na presença do Senhor. Meus irmãos, eu fico todos os domingos, no momento do culto, quando os meus irmãos pastores estão pregando, eu fico aí desfrutando, aproveitando desse momento da palavra, momento de cultuar o Senhor, ver a igreja participando, ver os irmãos interagindo no grupo, vendo os irmãos que, como os jovens, né, envolvidos na música, nos louvores, nos especiais, o nosso grupo de mídia, né, os nossos irmãos trabalhando aí nos bastidores, fazendo todo o possível, fazendo o seu melhor, para que tenhamos, né, um momento tão especial, um momento onde nós somos edificados. Todos aqueles que estão participando conosco, né, os meus irmãos lá do Coroados, meus familiares e outros queridos irmãos e amigos que estão participando conosco. Aqui nós não temos, né, deixe seu like, não, é o tempo da adoração ao Senhor. Se você está sendo abençoado por esta palavra, por esse culto, ore ao Senhor, peça ao Senhor que o Senhor abençoe a sua igreja, né, os pastores, a igreja wesleyana. Essa semana foi uma semana difícil, muitos irmãos nossos enfermos, pastores enfermos e outros irmãos com problemas de saúde, e nós queremos orar também pelos nossos irmãos. Ontem tivemos a notícia de que, melhor dizendo, na sexta-feira, que o pai do pastor Alex, pastor lá da igreja do Novo Reino, e o pai dele faleceu. Então, que o Senhor fortaleça o coração do meu irmão com seus familiares e traga consolo e fortalecimento aos meus irmãos, aos seus familiares, ao meu irmão pastor. Que Deus te abençoe. E assim, meus irmãos, orando por outros que estão se recuperando. Amém? Vamos orar e vamos nos despedir desse momento. Você que tem um pedido de oração, envie para o grupo. Nós vamos continuar orando, envie, a fim de que no relógio de oração nós possamos fazer o nosso tempo de oração. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus, queremos pedir a Tua bênção, Pai, sobre toda a igreja evangélica wesleyana do Amazonas, de Fortaleza, Ceará, de Roraima, Boa Vista, Deus, nossos irmãos lá do interior, pastores com as igrejas. Senhor, abençoe a Tua igreja, onde quer que ela, ó Deus, esteja ali reunida, congregando, servindo ao Senhor. Nesta noite, Pai, somos agradecidos ao Senhor por esse culto, pela Tua palavra, que
que possa, Deus, frutificar dos nossos corações e das nossas vidas. E eu quero, Pai, nesta noite, orar, ministrar também a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações seja com a igreja evangélico-wesleyana espalhada na face da terra, a igreja de Cristo Jesus, a igreja do Senhor que está na face da terra, a igreja Betel, a igreja que está aqui em Manaus. Senhor, abençoe a todos nós, que a bênção do Senhor seja em cada família que pertence à igreja Betel, cada família que está participando, assistindo conosco deste culto. Senhor, abençoe, que tenhamos uma semana de paz, uma semana de vitória, que praga nenhuma chegue à nossa casa, à nossa tenda. Senhor, livra-nos de todo mal. Confiamos no Senhor, a nossa esperança está viva na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus irmãos, fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe, abençoe você, abençoe a mim, abençoe a todos nós, e que tenhamos uma semana de vitória. Fiquem na paz, irmãos. Uma boa noite para os meus queridos irmãos e até a próxima oportunidade. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Tua vontade é o que eu mais